Oi, oi. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está com a Bíblia, irmão? Diga amém. Irmãos, procura uma pessoa. Aliás, procura uma pessoa não. Abraça uma pessoa nesse momento. E diga para essa pessoa: eu não vim aqui olhar para você, eu vim adorar a Deus com você. Isso. Quantos vieram adorar a Deus aqui? Irmãos, eu sou improvável. Eu fui improvável. Eu me considero improvável em estar nesta noite, neste lugar. Em off, eu falava com o meu pastor há um tempo atrás, há uns dias ele vai lembrar dessa conversa. E eu disse a ele: pastor, esse ano eu trabalho à noite, eu tenho ido muito pouco ao culto. Então, fica à vontade. Ele disse: eu conto com você. Irmãos, sem demagogia, pastor Franklin, ele está comigo antes mesmo de eu estar aqui, nesse ministério. Eu não era nem daqui, que eu não nasci de fato na providência divina, vim de outro ministério. E também nós não tínhamos nem terreno, não era, pastor? E foi todo um processo. Eu tenho um orgulho de participar da igreja desde a fundação. Desde a fundação. Cavamos aqui, eu estava presente desde a primeira pá, eu acho, da primeira enxada, da primeira fecho que a gente levou aqui, do calor escaldante. Foi difícil. E de lá para cá eu tive todos os anos aqui. E não só isso. O pastor Frank esteve comigo em momentos muito difíceis da minha vida. Quando minha filha morreu, o pastor Frank estava comigo no hospital. Você não vai ver, eu pelo menos nunca vi, um pastor chegar e acredito que não menosprezando a posição de ninguém, mas acredito que até um membro chegar para ele assim e dizer: Deus está mandando todo mundo aqui se ajoelhar. Lá no trauma, quando a gente estava lá, o pastor foi o primeiro a se ajoelhar. E disse: vamos orar. E o pastor olhou para mim e disse: vamos orar. E dobrou o joelho. Na FAP, quando o médico disse assim: sua filha morreu, eu fiquei olhando para ele, ele olhou para mim e disse assim: Daniel, vamos orar. A última palavra vem de Deus. E nós oramos. Oramos dentro de um carro, apertadinho, 3 horas da manhã, ninguém no hospital, ele vai lembrar disso. E nós ali junto oramos. Participamos e vemos muitas coisas. Lembro de muitas situações que Deus fez, até a gente ver improváveis situações, a gente viu improváveis situações, que eu vou contar aqui a noite toda. Então, pastor, minha gratidão a Deus pela sua vida, minha gratidão a Deus pelo ministério, minha gratidão a Deus pela confiança, minha gratidão a Deus pelo Senhor abraçar improváveis, assim como eu, minha gratidão a Deus do Senhor abraçar pessoas que já foram rejeitadas, como eu fui, como muitos aqui foram, pessoas que ninguém acreditava que o pastor foi e acreditou. Ainda que depois ele teve algumas decepções, mas, como a Bíblia fala, o amor excede todo entendimento. E mais do que pastor, ele apacenta, ele ama. Isso são para poucos, está em extinção. Hoje está em evidência um nome muito popular, acredito que quem acessa muito a internet aqui vê um nome chamado coach. Mas aqui não é coach, aqui é pastor. Aqui é pastor. A falta de Jesus de Nazaré. Ele é pastor, tá, irmão? E na oração, irmão, viu? Ó, pra você que disse que nunca viu morto ressuscitar, na oração que o pastor fez comigo, a gente fez lá no carro, para a glória de Deus, minha filha ressuscitou, não morreu. Só que esclarecendo aqui, tá? Aqui eu vi morto ressuscitar, irmão. Aqui eu vi já paralítico andar, já vi pessoas em difíceis situações, Deus ir lá e restaurar e fazer. Aqui um pastor sempre fala que aqui antes da ambulância chegar, o pastor já está de pé, né, irmão? Você liga para o SAMU para levar alguém para o hospital, alguém já liga na frente para o pastor já vai, leva. Quando chega, o pastor já levou. Amém? Então, irmãos, é um homem de Deus e aqui minha gratidão a Deus pela vida dele. Abra sua Bíblia, irmão. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, acho que ela está por aí, está lá para trás. Meu filho, o pastor apresentou ele aqui, meu filho tinha 1 ano, ele já está com 13 anos já.
Está lá atrás ali. Amém? Se batizou agora há pouco também. Então, a família toda vem para cá. Tá, irmãos? Muitos não estão aqui, mas, para a glória de Deus, estamos aqui edificados. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Quem procura, diga aleluia. 2 Reis 4, versículo 1. Vou ler aqui, irmão, para a gente não demorar muito. Apesar de hoje ser sábado, muitos não trabalham amanhã, mas os irmãos vêm numa correria muito grande, estão bastante cansados, mas o Espírito, contudo, tem se renovado esses dias, para a glória de Deus. 2 Reis 4, verso 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos, o quê? Vasos o quê? A todos os teus vizinhos, vasos vazios, não. Verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Verso 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Abra sua Bíblia para parafrasear o texto, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, e versículo 16 e 17. Colossenses, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Louvado seja Deus. Só para a gente parafrasear, no Novo Testamento fica depois de Filipenses. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para... E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência. Amém? Diga glória a Deus. Agora olhe para a pessoa e diga: vamos adorar a Deus. Diga: na beleza da sua santidade. Pode se assentar, irmão, pode se assentar. Louvado seja Deus. Amados, aleluia. Nesse período em que nós nos encontramos, esse período que nós estamos vivenciando de festividade, esse período que nós nos encontramos de gozo, de alegria, é bem mais um culto de agradecimento, um culto de adoração, um culto de enaltecer e de reconhecer que a soberania de Deus permeia e tem se estabelecido em todo o tempo, porque o Senhor, Ele subsiste antes de tudo, permanece sendo e ainda continuará sendo pelos séculos dos séculos. A Bíblia vai dizer, irmão, louvado seja Deus, e você que lê Bíblia assim como eu, sabe que para Deus é muito importante que não apenas você tenha nome, mas que você tenha legado, história. Você pode olhar para uma pessoa e pode dizer: muitos têm o seu nome por aí,
Não existe só um Daniel, existem vários Daniéis. Agora, a história é diferente. Muitos podem ter até uma história semelhante à sua, mas não é a mesma história que você tem. E dentro da Bíblia Sagrada, mais importante é ter história, e eu vou lhe provar. O nome passa, é tanto que em Apocalipse fala que quando ele nos arrebatar, nós teremos um novo, mas a história não será apagada. Aqui terrenamente não. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia vai dizer o nome dela? Não, mas ela tem uma história. Lembra do coxo, 38 anos, a Bíblia vai dizer o nome dele? Não, mas ele tinha uma história. Lembra do coxo que estava na porta do templo pedindo esmola? Ele tinha nome? Não, mas ele tinha. E quando Jesus chega, Jesus vem para mudar a história. Providência divina está de pé porque Deus tem transformado história. No meio do curso, muitos falam, teve um acidente de percurso aí, porque a igreja era pequenininha, mas as portas foram se abrindo, provando que o Senhor está na frente, provando que o Senhor tem cuidado da estrutura, tem cuidado da solidificação de homens e de mulheres, tem estabelecido e levantado pessoas e vidas compromissadas. É bem importante, irmão, você entender que se a obra é de Deus, então você não deve se achar, porque quem se acha na obra de Deus se perde. Então aqueles que estão de pé é por Ele, aqueles que estão de pé é para Ele, porque todas as coisas estão sob a direção dEle. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar, irmão, de 7 dispensações: inocência, consciência, patriarcal, governo humano, leis que englobam os profetas, graça, e aí depois milênio. E a igreja está vivendo o período da dispensação da graça, porque na graça muitas pessoas estão aí pela misericórdia de Deus, mas ainda estão caminhando, ainda se arrastando, mas estão caminhando. E se achar uma fonte, e se achar um lugar seguro, vai descansar no Senhor, e Deus vai dar estrutura para ele. Deus vai, aleluia, te cuidar. Deus vai levantar pessoas para tratar, porque se dependesse da lei, a pedra estava comendo aí. Tem muita gente jogando pedra na tua vida, pedra no teu nome, mas na tua história pode apedrejar, mas o Senhor é Ele quem escreve história. Aleluia. Você pode até conhecer o nome, mas você conhece a história? Mais importante do que ouvir, irmão, é você saber de quem você está ouvindo. Pegou ou não? Diga para o seu irmão, você tem ouvido bem? A quem você tem dado ouvido? Não pergunta, diga, a quem você tem dado ouvido? Ah, porque acharam assim, acharam assado, acharam! Mas na história ninguém está vendo o teu joelho dobrado. Mas dentro da história ninguém está vendo você chorando, você se humilhando, aquele peso, aleluia, aquela vontade de desistir, aquela vontade de jogar tudo para o alto, aquela vontade de se afastar mesmo. Mas nessa noite, na tua história, aquele autor, consumador, Ele está te dando força. Deixa eu te falar dessa mulher viúva. Olha para o teu irmão e diga, aprenda uma coisa. Diga, Deus é marido da viúva. Diga, Deus é marido da viúva, é pai do órfão e advogado dos injustiçados. Pode até se levantar, mas o dono da obra já está na frente. Pode vir de lá com um exército, mas o salmista diz, ainda que eu enfrentasse um exército, o meu coração não temeria. Pensas tu que o Senhor não está vendo que na tua história tem se levantado um exército para te parar? Que no percurso da tua história estão tentando de todo jeito
Mas o pouquinho está na mão de Deus. O pequenininho remanescente está na mão de Deus. Aleluia. Aquele que Deus achou, aquele que Deus procurou, disse aqui, é aqui, é aqui. Eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar, porque meus olhos procuram quem adora em espírito e verdade. Cadê o seu adorador? Cadê? 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 Recebe hoje força na tua história. Você acha que no meio da história o pastor não quis desistir de fazer festividades? Porque a cada ano que passa parece que as condições vão diminuindo, vão ficando mais escassas. Mas ele está vivendo na dispensação da graça. Mas isso não impede da igreja se conscientizar. Isso não impede da igreja tomar uma posição, se posicionar. A Bíblia vai dizer duas situações, eu quero falar sobre isso aqui. Aquela mulher dentro da sua casa, ela tinha duas alternativas. O marido dela tinha morrido, sim ou não? Sim ou não? Diga, o marido dela morreu. A Bíblia diz que tinha credores querendo entrar na história dela e atrapalhar. Segundo a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17. Nenhuma viúva podia ser ameaçada de despejo ou de percas. Mas isso não impediu do credor chegar lá e ameaçar. Porque o homem, ele acha que ele pode passar por cima de qualquer autoridade. Ele pode até passar por cima de autoridades terrenas. Mas quando ele for se dar de cara com Deus, Deus vai dizer, aqui tem justiça. Diga para o teu irmão, tem altar. Não, está fraco, diga, tenha altar. Diga, não se preocupe com púlpito. Sabe por quê? Porque púlpito é onde o homem sobe, agora altar é onde Deus está descendo no teu altar nessa noite. Deus está descendo no teu altar nessa noite. Está entrando na história e vai colocar tudo no lugar. Só quem crê nessa noite, diga assim, eu acredito no milagre. Chegou o dia, o credor diz assim, já levei tudo que tu tinha, agora vou ter que levar teus filhos. E ela vai procurar um profeta. Eu acho interessante. Por quê? Porque ela tinha possibilidade de chegar lá no rei e conversar com o rei. Ela tinha o rei e ela tinha o profeta. Mas ela não vai procurar o rei, ela vai procurar o profeta. Porque o rei da época era um rei corrupto, chamado Acabe. Então ela não vai procurar Acabe, ela vai procurar Eliseu. Sabe por quê? Porque quem tem levantado altar dentro de casa não vai bater em qualquer porta não, vai levar na porta certa. Pegou não? Pegou não? Porque tem gente que está cheia de nome, mas não está tendo história mais. Pegou o projeto nessa noite? Tu colocou na mão do nome ou na mão do autor da tua história? Tu colocou na mão de quem? 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 Então nessa noite, quem decreta a história está aqui trazendo novidade. Profeta, meu marido morreu e tu sabes que ele temia a Deus. Aleluia. E o profeta diz assim, o que é que eu vou fazer? Mas no meio daquela conversa, depois que ele diz assim, como que ele diz assim, e aí? Tudo bem, teu marido morreu, mas tu sabe que ele era homem de Deus. No momento que ela conversava com o profeta, em pouco milésimo de segundo, aí Jeová desce para mudar a história. E fala com o profeta, pergunta o que ela tem em casa. Diga para o teu irmão, o teu milagre está à distância de um joelho no chão. Pegou? Pegou não? Quer milagre nessa noite?
Então não vai desabafar no Instagram em canto nenhum, não. Vai dobrar o joelho. Vai dobrar o joelho. Porque no joelho no chão tem milagre para a porta aberta nesse lugar. Quer tudo em casa? Uma botija. Uma botijazinha com azeite. Então vá para casa. Se fosse alguns pseudos profetas de hoje, dizer assim, ó, compra meu curso, dá alguma coisa aqui em troca, porque através disso aqui que eu vou te dar, tu vai levar e vai voltar multiplicado. Mas profeta que busca Deus vai dizer assim, vá para casa, descanse no Senhor, mas fecha a porta. Catuca teu irmão e diz assim para ele, a porta está fechada para qualquer pessoa? Diga, se não tiver, fecha hoje. Porque tem amiga tua que é amiga de outra amiga tua que não gosta de tu. Aí vai contar isso, vai contar aquilo, se envolver na história. Mas nessa noite, quem tem dado ouvido à voz de Deus, vai fechar a porta para qualquer pessoa. Como é o nome aqui dessa igreja? Como é o nome da igreja aqui? Como é o nome? Como é o nome? Então tem providência mesmo na porta fechada. Tem providência mesmo no meio da porta fechada. E ela vai. Meu irmão, é o seguinte. Enquanto ela estava falando, eu estava calado. Agora, quando ela se cala, e Deus começa a falar e trabalhar. Porque enquanto tu estiver falando, você vai deixar que queira ou que não queira, a raiva tomar conta de você, a reclamação, a murmuração, porque não deu certo, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada, é porque eu estou caminhando com o jeito errado, e muitas das vezes não, é porque você está falando demais, e o segredo do tempo é tempo de fechar a boca e deixar ele falar. Fecha a boca, se posiciona e deixa ele falar. Isso aqui é bíblico. Quem está aqui? Você está vivo ou não? Você está vivo ou não? Olha para esse crente e diz assim, hoje. Diga, hoje tem resposta chegando. Abacamanarabacé. Bate no teu peito e diz assim, Deus vai me dar história. Diga, Ele vai transformar a história. Diga, Ele vai transformar a história. Diga, vai começar na minha. Vai começar comigo. Hoje Ele está assinado com caneta de ouro, com tinta de sangue, meu irmão. Não tem borracha do inferno que apaga. Ela vai para casa. Pede muita vasilha. O profeta diz, muita vasilha. Engraçado é que o credor chega lá, leva tudo, mas se esquece do azeite. Né? É porque os olhos às vezes é limitado para a gente enxergar só o que é grande e menosprezar as coisas pequenas. Pegou não? Tu não está aqui não. Tu está aqui não? Então Deus vai te dar visão para tu enxergar que do pequenininho Deus pode multiplicar para coisa grande. Está começando o primeiro ano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Providência de pé, providência de pé, providência de pé. Deus está colocando a providência de pé. Irmão, biblicamente só quem nasceu grande foi Adão. Até Jesus, para vir, teve que nascer. Como é que você acha que porque tem 2, 3, 5, 6 anos de crente, acha que sabe de tudo? Deus às vezes te coloca em cada processo que você vai aprender uma coisa nova. Não tem perca, tem aprendizado. Entendeu isso? Olha para esse crente e diz assim, não tem perda. Diga, enquanto você focar no que você perdeu, você nunca vai valorizar o que você tem. Valoriza o nome de Deus, irmão. Valoriza o nome de Deus porque está em extinção. Deixa eu te falar uma coisa. Eles não levaram a botija.
A mulher tinha azeite, mas não tinha vasilha. Sabe por quê? Porque meu talento não é igual ao seu talento. Talvez minha chamada não é igual à sua chamada. Deus te chamou para pregar, então prega. Deus te chamou para cantar, então canta. Deus te chamou para ensinar, então ensina. Deus te chamou, aleluia, glória a Deus, para fazer qualquer coisa aqui dentro. Faz com amor, porque é para Deus. Porque o galardão não é do pastor, o galardão vem de Deus. É Deus que te galardoa. Toma posição e faz o que Deus te mandou. Deus levantou vasos aqui de forma tremenda esses dias, irmão. E aprova a Deus hoje colocar um vaso pequenininho aqui, eu me sinto honrado por estar aqui hoje. Improvável. Mas o meu Deus, Ele é provável, Ele faz o impossível. Lucas 1,37, Ele faz o impossível. Ele tem o poder de pegar aquele negócio pequenininho e começar a multiplicar. Daqui a pouco não cabe mais aqui, então Deus vai largar a tenda ali. Daqui a pouco não está dando mais certo aqui, Deus está dizendo, eu vou abrir outra lá. Mas não se preocupa não, enquanto você estiver com o autor da tua história, tu vai andar, tu vai marchar, tu vai prosseguir, porque Deus é contigo. Quem não trouxe a botija com azeite, traz a vasilha hoje. Quem trouxe vasilha aqui? Deixa eu ver. Não, tem gente aqui que veio só na vasilha mesmo, irmão. Só Jesus sabe. E tempo de festividade, dias que antecedem festividade, você sabe como é que é. Tu sabe que adoeceu um, adoeceu o outro, porta fechou aqui, quem era para pagar não pagou, quem era para ajudar não ajudou, quem era para entrar para dar uma força não deu. Ela se preocupou tanto com quem morreu, e ela se esqueceu que agora ela vai viver uma nova história. Aprove a Deus guardar, mas aprove a Deus cuidar também de quem fica. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus vai cuidar do que você tem. E através do que você tem, o que se foi, Deus vai usar para vir de volta. Preserva. Por que, pregador? Porque a botijazinha de azeite, irmão, estava guardada. Eu quero conjecturar que Deus fez ela se lembrar. Que aqui tu tem em casa uma botija de azeite. Serve para nada. Serve nem para pagar um mês de aluguel. Então faça o seguinte, vá para casa. Um segredo, fecha a porta. Entre você, seus filhos e fecha a porta. Agora peça vasilhas. Não poucas, peça muita. Entenda aí, irmão, uma pessoa que nem vasilha tinha, Deus vai mandar muito. Deus mandou. Cada um que esse crente do teu lado diz assim, Deus vai mandar para muito. Diga, não vai se estragar. Diga, porque enquanto tiver vasilha vai ter azeite. Enquanto tiver vasilha vai ter azeite. Enquanto a porta da graça estiver aberta, Deus vai estar de braços abertos aqui. Comunhão. Eu acho que se a mulher tivesse intriga das suas vizinhas, ninguém ia prestar vasilha para ela. Hein? É inadmissível um cristão olhar para outro assim, irmão. E sabe aquele olhar de escárnio, aquele olhar assim de menosprezo? Tenho muitos anos de crente, mas só que os teus muitos anos de crente está colocando mais gente para fora do que trazendo para dentro. Porque maturidade não são anos vividos, maturidade são experiências alcançadas. Ela tinha intimidade com as vizinhas, com os vizinhos. E todo mundo começou a trazer. Significa que eles viram a necessidade dela. Mas ninguém foi lá falar para um profeta a situação dela. Ela teve que ir lá falar
mas teve que vir para casa, pedir emprestado, e Deus está dizendo, enquanto você estiver na porta fechada aí, mas dentro de casa, sem reclamar, sem murmurar, sem agredir, sem murmurar, sem reclamar, sem bater, sem debater, sem chutar, sem menosprezar, dentro da tua casa, mesmo com a porta fechada, eu multiplico, eu multiplico, eu multiplico, eu multiplico, eu multiplico e todo mundo vai ver. Traz mais vasilha, o menino disse assim, tem mais não. Porta fechada. Primeiro, para evitar que qualquer pessoa tivesse acesso a ela. Segundo, para evitar interrupções. Entendeu isso? Quando você coloca limite em algumas coisas, você está impedindo que alguém chegue e faça o que quiser com você, que alguém chegue e manche sua história, mas parte de você colocar e impor limites. Entendeu isso? Tem que ter limite. Tem que ter limite. Não conhece sua história, só conhece o seu nome, mas não conhece sua história. Não sabe de onde tu veio, não sabe o preço que tu está pagando, não sabe as dores, o lamento, o choro, porque tudo isso está fazendo parte. A alegria maior de um famoso é ter o seu nome no hall da fama. A alegria de muitos aí é ter o seu nome numa placa aí, reconhecida por todo mundo. Mas a alegria do cristão é ter o nome dele selado no livro da vida. Essa é a maior alegria do cristão, enquanto ele viver, porque a história dele é a escada para levar ele a um acesso. E ela volta no profeta. Esse profeta foi tanto azeite que não teve mais nem onde botar. Agora, engraçado que parou, Eliseu, porque azeite não é para se estragar, azeite é para preservar. Pegue seu azeite, venda, paga a dívida e viva do resto. Ou seja, não é com o resto. Há uma diferença aqui entre com o resto e do resto. Com o resto é aquele pouquinho que vai sobrar, e daqui a pouco você paga uma coisa, paga outra e ele vai embora. Agora do resto significa uma aposentadoria extensa. Deus está dizendo, se preocupe não, eu vou cuidar de você todo dia da sua vida. Pegou ou não? Levanta a tua mão. Diz assim, hoje 13 anos de providência divina, promessa renovada, que Deus vai cuidar da minha vida nos mínimos detalhes. Diga, e nada vai faltar, porque Deus está no comando e no controle da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Viva do resto. E ela quita a dívida, nunca mais credor vem para a porta dela, e ela vai embora. Vai viver. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Isso. Com as duas mãos levantadas. Levanta as duas mãos. Você acredita que Deus está pavimentando aquela rua? Eu não estou falando de calçada da tua rua, não. Estou falando de lado espiritual. Deus está pavimentando, sabe? Para não ter acidente de percurso. Porque não vai ser acidente de percurso, vai ser ensinamento. E tu vai entender, ou tu estás entendendo, que o que tu tem mais de precioso está dentro da tua casa. Ela focou tanto no que perdeu, que se esqueceu que ela tinha a resposta da casa dela. E através daquilo ali, Deus trouxe o que ela perdeu. Porque enquanto você falar, Deus vai se calar. Mas quando você se calar, e Deus vai dizer, agora eu falo. Agora eu vou entrar onde você acha que ninguém ia entrar, eu vou entrar. Onde disseram que era impossível, eu vou chegar.
onde falaram que era inalcançável, vou te pegar pela tua mão direita, no livro de Jeremias 1, e vou te dizer, eu estou te ajudando, eu estou te ajudando, eu estou te ajudando, nós estamos caminhando juntos, você não está sozinha não. É por isso que quando você está andando na rua, meu irmão, aleluia, você olha assim para o teu lado direito, a sombra nunca está do lado esquerdo, só está do teu lado direito. É porque a Bíblia diz que Ele é a tua sombra, a tua direita. É você andando e Ele andando contigo. Levanta a mão. Isso, levanta a mão. Oh, glória. Fecha teus olhos aí. Isso, maravilha. Meu irmão, entenda que hoje Deus está mudando histórias. No plural. No plural, Deus está mudando histórias. Porque o Deus que muda a tua história aqui pode mudar a história do teu marido que ficou lá. O Deus que muda a tua história aqui pode mudar a história do teu filho que ficou lá. O Deus que muda a tua história aqui pode mudar a história dentro daquela empresa, dentro daquele hospital, lá naquele presídio, no meio daquela papelada, em cima daqueles currículos, no meio daquele remédio, daquele receituário, daquele prontuário. O meu Deus tem poder para chegar lá, aleluia, e colocar tudo no lugar, mudando história. E quem conhece a tua história vai se surpreender, porque vai dizer, isso é coisa para Deus. Aleluia. Labracamanás, subrecamanás. Levanta as duas mãos para o céu. Cadê as duas mãos direitas para o céu? As duas mãos. As duas mãos lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Na obra de Deus, quem muito se acha, termina se perdendo. Então deixa que ele acha, deixa que ele vê, deixa que ele vê e ele está vendo. Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. As duas mãos lá no céu agora. Isso, fecha teus olhos agora. Aleluia, porque esse louvor marcou a história da providência divina em alguns anos atrás. Louvado seja Deus, e quem é da casa sabe, e quem não é vai ficar sabendo, e quem, aleluia, glória a Deus, só visita vai louvar de novo, porque isso aqui marcou nossa história, meu irmão. Então nessa noite, pega isso para a tua vida. Tem um novo acesso sendo liberado. Tem pessoas, aleluia, que vai sumir, que vai desaparecer, e não é por causa disso ou por causa daquilo, não. É Deus dizendo, eu estou limpando toda a eira. Eu estou limpando toda a eira. Quem é para somar vai ficar. Agora quem está para dividir vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Quem não está agregando não vai permanecer no mesmo barco.